Bom dia, meus queridos. Tudo bem? Como vocês estão? Bom dia, porque eu estou gravando essas aulas hoje pela manhã, né? Deu um tempinho aqui melhor para poder gravar e eu estou aproveitando para deixar tudo pronto, né? Para que vocês tenham tempo hábil para fazer a leitura, assistir às aulas e responder aquelas questõezinhas que eu disse que sempre colocaria para vocês no final de cada módulo desse, né? Que a gente dividiu em 3 módulos diferentes em 6 aulas. É, nós teremos aula, essas 2 aulas de hoje, né? E agora só depois do nosso recesso. A gente retorna dia 5, desculpem, dia 5 de janeiro. Dia 4 é segunda, eu tenho aula com outra turma online. E aí a gente entra na terça-feira com esse material gravado. E aí, mais uma vez, eu vou lembrar que a gente optou por, na verdade, achei melhor organizar as atividades avaliativas no final de cada módulo, para que fique melhor para a gente fazer a avaliação, ao invés de deixar para fazer tudo, quando terminarem todos os módulos, a gente fazer uma atividade só. Então, a gente vai avaliando, organizando, testando o conhecimento à medida em que a gente vai ministrando as aulas, né? E aí a gente dá continuidade aos fundamentos teóricos e metodológicos do ensino das ciências naturais, para da importância que se tem do ensino dessa disciplina, da aplicabilidade que se tem em relação a tudo que é ensinado, a tentar fazer um link do que é tido ali, do que é feito em sala de aula, para que as crianças entendam que eles vão levar esse conteúdo para a vida, né? Eu estava lembrando que muitas vezes a gente, eu já comentei isso com vocês, que muitas vezes a gente deixa de ter curiosidade, de se interessar por algo, por pensar que aquilo ali não vai servir para a gente de forma alguma. E aí eu estava lembrando de atividades simples, né? De dia a dia, que é corriqueira e a gente não para observar. Por exemplo, as misturas que a gente faz para limpar o ambiente, para limpar a casa. Agora a gente está numa onda de higienização mais é, cobrada, né, em relação à pandemia. E aí a gente está no álcool em gel, a gente está na água sanitária. E aí, quando a gente vai fazer a limpeza da casa, aquela mistura que eu sempre fiz, né? Misturar o desinfetante com a água sanitária para limpar o chão e não ficar com aquele cheiro estranho. E aí a gente vai ler sobre essas coisas e vai observando que tem misturas que a gente não pode fazer e que certamente isso foi falado em algum momento, né, para a gente e a gente não guardou essa informação. Aí a gente faz a mistura, né, pega um produto, mistura com outro, às vezes para dar um cheirinho melhor, às vezes para ficar mais potente, né, a limpeza. E aí acontecem as alergias, né, as intoxicações, porque a gente não lembrou que não podia misturar uma coisa com a outra. Já aconteceu algumas vezes da limpeza diária dentro do banheiro com a porta, encostei a porta e fiz uma mistura lá com desinfetante, com detergente, com água sanitária, e aquele cheiro foi muito forte, entranhou na hora no nariz, na garganta, e aí a gente não lembra. Então, são situações que são trabalhadas nas ciências naturais. Quando a gente estava lá atrás, tendo essas aulas, a gente não ficou atento para isso. E muitas vezes essas aplicações elas não são levadas, não digo a sério, mas não são guardadas como informações importantes, porque a gente acha que nunca vai precisar. E aí a gente vem falando sobre a importância desse ensino, como deve ser feito esse ensino, como a gente gostaria que fosse aplicado em sala de aula. E aí hoje nós vamos falar sobre metodologia e prática do ensino de ciência. Nos últimos anos, tem crescido a importância da metodologia, como eu vou aplicar esses conhecimentos, de ensino de ciências associadas às concepções que os alunos têm a respeito dos conceitos científicos e suas repercussões na formulação curricular. Eu tenho informações, eu vejo as disciplinas que eu vou precisar conhecer, que eu vou precisar aplicar, mas eu tenho que ter essa aplicabilidade. Eu tenho que ter uma visão mais prática de como eu vou utilizar esses conceitos, essas concepções. Da mesma forma, a história da ciência vem adquirindo relevância para a metodologia do ensino. No entanto, até recentemente, o ensino de ciências era visto primordialmente como parte obrigatória
em planos de reformulação econômica e social, dada a sua inter-relação com o desenvolvimento das forças produtivas. Olha a importância que se tem no ensino da ciência. Agora, mais que nunca, a gente está numa corrida para se encontrar algo que seja eficiente em relação ao Covid. Vários países se juntaram, se uniram e estão produzindo suas vacinas, né? E fazendo os seus testes. Além de ser primordial esse ensino, essa aplicação agora está sendo assim de suma importância. De suma importância. A parte científica tem trabalhado muito para que a gente consiga sair dessa pandemia o melhor possível. Então, a relação que se tem, a inter-relação, a reformulação econômica e social, né? É muito melhor a gente procurar uma solução preventiva do que cuidar depois que já está instalada a pandemia. Surgiu, foi tudo muito rápido, e agora, quando a gente pensa nas soluções, há distanciamento, né? Higienização das mãos, não fazer aglomeração. E aí, depois que está doente, que precisa se internar, os cuidados são muito mais caros. Então, eu tenho a questão econômica, eu tenho uma questão social, tudo isso envolvido. Desenvolvimento das forças produtivas, certo? Redesenhando a iconografia do modelo metodológico. Como eu vou agir? A metodologia e a prática de ensino de ciências para o curso de pedagogia é trabalhada como uma disciplina específica com carga horária própria. Os alunos realizam atividades práticas em escolas do ensino fundamental da rede pública, observando e registrando o cotidiano de uma escola. A parte prática, como bem dizer, né? Ao lado disso, realizam pesquisas de campo, estudando processos cognitivos da criança ligados aos conteúdos específicos da disciplina. Como resultado, essa iniciação ao universo da pesquisa e ensino de ciências é acompanhada, via de regra, por novas compreensões dos conceitos que as crianças constroem para explicar os fenômenos que elas observam. E aí a gente vai falar sobre as práticas que são comuns, que são as experiências, os experimentos que a gente vai fazendo ao longo do ensino de ciências, que eles são colocados sempre da mesma maneira, porque a gente já tem um resultado esperado. O grande problema que enfrentamos, e que talvez seja comum em cursos dessa natureza, é como estabelecer um canal de comunicação direta com o professor, de modo que possibilite a repercussão dos resultados do estágio e da pesquisa na realidade da sala de aula. Todas as vezes que a gente está conversando sobre metodologia, sobre fundamentos teóricos e metodologias, a gente sempre vai pensar no seguinte: no que é idealizado, no que seria o ideal de se preparar e como a gente realmente enfrenta a realidade, como é a estrutura na verdade. Sempre a gente organiza, planeja, né? Claro. E aqui a gente vai falar sobre os modelos, né? De demonstração e dos tipos de professores que nós vamos encontrar. E a gente tem várias questões a serem julgadas, a serem solucionadas. Então, essa comunicação direta com o professor, a gente precisa organizar para que a gente tenha resultados palpáveis. Não só os ideais, né? A gente tem lá os modelos preparados nos livros e a gente vai precisar colocar em prática, de modo que essa prática chegue bem próximo do resultado esperado. Os relatos dos alunos dão conta de uma certa relutância do professor em relação às sugestões metodológicas recentes. De forma geral, tal postura é justificada principalmente por dois argumentos centrais. O que é que está sendo dito aqui nesse fragmentozinho que a gente está lendo? Relutância em aceitar sugestões de coisas novas, de mudanças de aplicação, de sair daquilo que a gente já tem o costume de fazer sempre e tentar fazer diferente, buscando resultados aproximados. Porque a gente verifica, como é que a gente vai trabalhar esse ensino de ciência? Verifica-se o fenômeno, tenta entender
como ele ocorre e eu vou tentar demonstrar ele ocorrendo para ver o resultado. Então, algumas vezes, os métodos podem ser diferentes para ter resultados parecidos. E o que eles estão dizendo é que alguns alunos se dão conta que tem professores que que não aceitam essas sugestões de mudanças e continuam trabalhando com o tradicional, que muitas vezes já está confirmado, mas que já as pessoas já perderam a curiosidade em ver da forma que ele está sendo realizado naquele momento. De forma geral, tal postura é justificada principalmente por dois argumentos centrais. De um lado, encontramos professores experientes, conhecedores de diferentes propostas metodológicas. São os professores que já estão atuando há muito tempo, né? Que já conhecem de trás para frente aquela didática, que já reconhecem todos aqueles experimentos, todas as metodologias. De outro, encontramos profissionais atuando há pouco tempo, ou, quando não, ainda completando a sua formação de nível superior. Então, a gente tem dois extremos, né? Nós temos os que são experientes demais e não aceitam as sugestões, e temos aqueles que não têm experiência ainda de sala de aula, de organização, de experimento, e que, por não terem essa experiência, se sentem inseguros. Há ainda, e a gente sabe que é uma realidade, nós temos professores que vão para a sala de aula sem ter concluído a sua formação. A gente começa lá nos estágios a assumir turmas, né? A gente chega para um estágio que seria, no caso, acompanhado, por ter uma supervisão, e acaba que, pelas circunstâncias, a gente assume aquela turma. Então, a gente vem com a carga maior, porque a gente não se sente preparado, não tem a experiência nem o conhecimento de sala, e acaba ficando retraído. Apesar de suas diferenças profissionais, o que une esses dois, os mais experientes com os menos experientes, é a descrença numa iniciativa metodológica nova. Por quê? Os que já têm muita experiência continuam querendo confirmar os resultados do jeito que sempre foi feito, da forma tradicional, que não vai dar erro. Enquanto os mais jovens não acreditam porque não tiveram contato, não testaram, têm medo de errar. Então, a gente tem sempre essa disparidade, essa mudança de relação, certo? O primeiro grupo de professores, os mais experientes, parece encarar a sucessão de proposições metodológicas dos últimos anos, que variam profundamente com o tempo, com o vagar de uma nau sem rumo. Com o vagar de uma nau sem rumo. O que isso significa? Para onde eu vou? Eu estou aqui, mas eu ainda não sei o que eu estou fazendo, né? Eu estou aqui à deriva. Deixa a vida me levar. Procurando esgotar uma série de assuntos considerados primordiais. Quais são? O método de redescoberta que propunha aos alunos tomar lugar de cientistas, e eu até destaquei aqui, ó, repercorrer. Por que repercorrer? Vou destacar aqui em negrito. Porque esse percurso já foi feito anteriormente. Esses experimentos já estão, deixa eu encontrar uma palavra aqui, já estão esgotados nas suas experiências da forma em que estão sendo feitas do mesmo jeito. Não é que você deixe de fazer o que é tradicional. A questão é como atrair novas curiosidades, novos alunos, para que você consiga ter resultados melhores. Porque, assim, claro, a gente tem duas possibilidades, né? Primeiro, a gente pensa o seguinte, a prática leva à perfeição. Eu vou repetindo, 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 se torna automático o resultado, beleza, deu certo. Mas aí, como eu já fiz isso várias vezes da mesma maneira, quem está participando desse experimento já não tem a curiosidade de trabalhar nesse experimento, porque ele já viu isso inúmeras vezes. Então, aqui o método da redescoberta que propõe aos alunos tomar o lugar de cientistas e repercorrer o caminho de suas grandes descobertas. Então, quando ele fala sobre isso, tem todo o fator de curiosidade, de pesquisa, de estudo, para percorrer novamente algo que já foi descoberto de uma maneira diferente. A crítica profunda a essas duas propostas,
que leva aos estudos mudanças conceituais e das abordagens construtivistas, a partir de como eu vou construir esse conhecimento, certo? O ceticismo dos mais novos, cético, parece ser explicado pela desilusão com a aplicabilidade e a eficiência de determinado guia metodológico, quando cotejado com a realidade da sala de aula. Mais uma vez, eu chamo a atenção para a questão do que é idealizado e do que realmente a gente consegue fazer com todas as estruturas, né? E eu falo isso de material humano, de material físico, de estrutura de estudo mesmo. Ancoramos um determinado conjunto de procedimentos que pareciam poder sobrepor-se a qualquer vicissitude, vícios, do cotidiano escolar. Viram-se arrastados pela força avassaladora das correntes institucionais da escola e pela turbulência da diversidade humana presente no alunado. E aqui a gente chama a atenção para a questão da diversidade, quando ele fala de diversidade, porque a gente tem várias possibilidades de se trabalhar com pessoas, né? E as pessoas são individuais, são subjetivas, cada um com as suas características. A gente vai juntar o que é um ideal, o que a gente deve aplicar, como a gente deveria fazer, com o cotidiano escolar, né? E correntes institucionais, porque nada depende de uma só pessoa. Quando a gente está falando do envolvimento da comunidade escolar, de todo as correntes institucionais, nós temos aqui vários patamares, né? Desde da organização pedagógica, de como isso vai ser trabalhado, das diretrizes, tudo isso vai entrar nas situações de organização do ensino de metodologia, certo? Embora aparentemente posicionados em extremos opostos, esses dois grupos de profissionais, né, os mais experientes e os menos experientes, via de regra, diferenciados pelos alunos apenas pela característica etária, olha a característica etária, os mais experientes, os mais velhos, né, os que têm mais idade, mais tempo de sala de aula, são mais experientes. E os mais jovens estão se formando ou ainda não se formaram, começaram a frequentar esse ambiente escolar há pouco tempo, então não têm a experiência. Então, os alunos, eles separam essas duas categorias pela questão da idade mesmo. Isso determina a similaridade de posições e práticas exibidas por esses personagens tão comuns em nosso cotidiano escolar. De um lado, existe a crença de que o guia metodológico ideal não existe, embora devesse existir. Esse guia metodológico ideal não existe. Por que a gente fala? Porque não existe uma perfeição, né? Todas as vezes que a gente estiver falando sobre essa organização, sobre os fundamentos teóricos e metodológicos, nós temos, sim, diretrizes, né? De como a gente vai organizar esse aprendizado, de que maneira a gente vai expor ele. Nós temos uma organização, de passo a passo. Mas como eu sempre falo, como eu sempre estou falando para vocês, uma coisa é o que a gente tem no papel, idealizado, né? Organizado, estruturado, pensado. Mas na hora da prática, muitas coisas podem acontecer que vão interferir nesse desenvolvimento, nesse desempenho. Então, quando ele diz aqui, ó, de um lado existe a crença de que o guia metodológico ideal não existe, porque a perfeição ideal, ele não pode se sobressair à prática. Ele não vai conseguir acompanhar, algumas vezes ele não vai conseguir acompanhar essa prática, embora devesse existir. Embora o que ele está dizendo aqui é o que é planejado realmente deve ser executado da melhor maneira possível. Por outro, existe a crença de que não existe a realidade necessária para a implementação de um guia perfeito que já foi feito. Essa realidade necessária vai envolver todas as estruturas que a gente já pensou, que a gente pensa que pode existir dentro do desempenho em sala de aula. Nós, enquanto professores, né, a gente tem aquela semaninha pedagógica, né, que a gente começa a idealizar o ano, como é que vai desenvolver os projetos, as datas comemorativas, tudo isso. E aí, depois, isso a gente faz na semana pedagógica, todo mundo junto.
Depois a gente vai para casa para fazer nossos planos individuais, planos de aula, tudo organizadinho. Mas acontecem imprevistos, falta energia, por exemplo, né? Pode faltar energia na sala de aula, em que a sala não é iluminada com luz natural, energia elétrica, e fica muito quente, e aí as crianças são despachadas. Tudo aquilo que foi planejado para aquela aula foi por água abaixo. Aí o que você vai fazer? Deixar de dar essa aula? Ah, eu vou colocar aqui, olha, falta energia, acabou. É assim que funciona? A gente vai se reestruturar, se reorganizar. Então, não existe a perfeição. Existe a questão da adaptação para fazer o negócio funcionar, certo? É tempo de repensar o modelo iconográfico de guia metodológico que construímos e que, conscientemente ou não, ajudamos a difundir. A firme convicção de que a propriedade da proposta recém-concebida muitas vezes conduz à construção de argumentos irrebatíveis. Atenção, vou até riscar aqui um pouquinho minha canetinha. A firme convicção de que a propriedade da proposta recém-concebida, olha aqui, ó, acabou de ser, de nascer. Muitas vezes conduz à construção de argumentos irrebatíveis que apresentam a nova proposta como algo capaz de redimir toda a precariedade das condições materiais de ensino, tão presente entre nós. A gente sempre acha assim, ó, o que é novo, a gente tem essa desconfiança, né? Uma marca nova, as vacinas que estão chegando, está todo mundo assim, todo mundo não vou generalizar, mas muitas pessoas estão reticentes em relação à tomada da vacina. Os estudos, segundo os estudos mais específicos em relação à descoberta de vacinas, a produções de vacinas, diz que são 24 meses, né, 2 anos, para se desenvolver uma vacina eficiente em relação a algumas doenças. Mas no caso da pandemia, é uma coisa de urgência, né, calamidade pública. Então, eles precisavam trabalhar arduamente para chegar a uma vacina. E aí a gente tem que pensar o seguinte: se conseguiram, a gente vai ter que dar um voto de confiança em relação a isso. Então, é justamente esse trechinho que resume essas informações. A firme convicção de que a propriedade da proposta recém-concebida muitas vezes conduz à construção de argumentos irrebatíveis que podem solucionar o problema, que apresentam a nova proposta como algo capaz de redimir toda a precariedade das condições materiais de ensino, tão presente entre nós. Então, as novas metodologias devem ser vistas com bons olhos. Os profissionais devem trabalhar de forma integrada, não essa separação em questão a relação de faixa etária, né? O mais velho tem mais experiência, é mais confiável. Os mais jovens não têm experiência nenhuma, então eu não posso dar crédito. Eu vou juntar essas informações, eu vou juntar essas experiências, a experiência, né, o tempo de experiência, com a curiosidade do jovem, para tentar sanar essas dificuldades que são precárias em relação ao ensino de ciências. Ao mesmo tempo, parece existir a convicção de que tal proposta seja capaz de enfrentar toda e qualquer nova condição que a realidade venha a apresentar. Como resultado, temos no mínimo a propaganda de qualidades extraordinárias de um guia metodológico. Portanto, não é de modo nenhum surpreendente a reação encontrada entre os professores. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Fica claro a necessidade de trabalharmos uma imagem mais plástica de guia metodológico. O que é plástica? Quando a gente fala de plástica, quer dizer que ela pode mudar, que ela pode se moldar, certo? Plasticidade, pensa assim, a cirurgia plástica, eu vou modificar alguma parte do corpo, né? Seja ela em relação à estética mesmo ou em relação à saúde. Então, plástica é que eu posso mudar, ela é complacente, ela vai se moldando, se misturando, certo?
Existem dois grandes campos de justificação para esta pretendida plasticidade. A diversidade de objetivos atribuídos ao ensino de ciências pode perfeitamente justificar variações nos padrões pedagógicos, notadamente no ensino de ciências. O acirramento da competição tecnológica, por exemplo, pode ensejar modificações na organização do ensino, como já ocorreu no passado. Além dessa classe de argumentos, pode-se pensar que o sucesso de tal ou qual propositura metodológica dependa, em grande parte, do engajamento do professorado, do quanto o professor vai se empenhar dentro dessa questão metodológica. De forma que existe uma tendência de eleger determinados caminhos metodológicos e exagerar suas potencialidades, como recurso estratégico para a mobilização da categoria. No entanto, recorrer a uma imagem mais plástica de guia metodológico implica rever nossa concepção de ciência e como ela se desenvolve. O que é a ciência? Para que eu uso a ciência? Onde é que eu vou aplicar esses conhecimentos? É inevitável ter de refletir sobre o caráter do conhecimento científico. Nós temos os resultados em relação àquilo que é observado, que é empírico, que é pela experiência, a experiência de vivência que eu estou falando. E existe aquilo que é comprovadamente científico, que realmente acontece. E eu vou, através das formulações das questões, do que já foi experimentado e concluído. É inevitável ter de refletir sobre o caráter do conhecimento científico, acoplada à imagem de guia metodológico redentor, está a concepção triunfalista de ciência, visto como veículo infalível de produção de conhecimentos perenes e perfeitos, que são concisos, que são permanentes e perfeitos. A importância, aí aqui, deixa só, aqui a gente conclui essa parte de focar na faixa etária dos professores, né, no nível de experiência, na importância do ensino das ciências, né, do ensino de ciências em sala de aula, e a gente vai vir agora para o objetivo. Qual é o objetivo do ensino de ciências para as crianças? Qual é o objetivo que eu tenho quando eu paro para ensinar essas crianças? A importância do ensino de ciências para crianças, hoje, é reconhecida em todo o mundo. Em grande parte, em virtude das recentes descobertas no campo do estudo das concepções construídas pelas crianças. Numa reunião da Unesco, especialistas de diferentes países concordaram a respeito da importância da inclusão de ciência e tecnologia no currículo da escola fundamental, devido a vários motivos diferentes. Quais são esses motivos? Óbvio que se tem uma grande importância em relação ao ensino de ciências. Isso é o tempo inteiro sendo mencionado. Como as coisas acontecem, por que elas acontecem, de que forma, de que maneira, quais são os resultados, quais são os benefícios, quais são os prejuízos. É importante essa análise. E a gente faz essa análise através dos experimentos. Quando se trata principalmente da questão da saúde, do estudo de doenças, de medicamentos, olha o nível de importância que a gente está falando aqui. Então, aqui, ó, as ciências podem ajudar as crianças a pensar de maneira lógica sobre os fatos do cotidiano e a resolver problemas práticos. Tais habilidades intelectuais serão valiosas para qualquer tipo de atividade que venham a desenvolver em qualquer lugar que vivam. Problemas práticos do dia a dia. A ciência e a tecnologia podem ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas, uma vez que são atividades socialmente úteis. Como funciona o corpo humano? Como acontecem essas doenças, as medicações, como é que alimento tal funciona no corpo, a atividade física, qual é a melhor para queima, para tudo isso, são partes práticas. Isso vai aguçar a curiosidade.
Dado que o mundo caminha cada vez mais no sentido científico e tecnológico, é importante que os futuros cidadãos se para viver nele. É importante que eles se preparem para viver no mundo tecnológico e científico, onde tudo é experimentado, onde tudo é organizado. Se não organizado, é idealizado para que seja organizado, certo? As ciências, como construção mental, podem promover o desenvolvimento intelectual das crianças. As ciências contribuem positivamente para o desenvolvimento de outras áreas, principalmente a língua e a matemática. Para muitas crianças de muitos países, o ensino elementar é a única oportunidade real de escolaridade, sendo, portanto, a única forma de travar contato sistematizado com a ciência. Por último, o ensino de ciências na escola primária pode realmente adquirir um aspecto lúdico, olha, aguçar a curiosidade, envolvendo as crianças no estudo de problemas interessantes, de fenômenos que as rodeiam em seu cotidiano, o que é importante. Em tudo que a gente vai fazer, né, em todas as análises que a gente faz, os estudos, é importante que a gente consiga direcionar para a parte prática. Quando a gente consegue atingir esse objetivo de aplicabilidade, de aplicação desse conhecimento em determinado momento, ele vai aguçar a curiosidade, essa informação é melhor para ser fixada. Tais proposições refletem, como se pode observar, muito mais aspirações do que propriamente justificativas, são tentativas, fortes na defesa do ensino de ciência. Elas lastrearam, basicamente, os espíritos reformadores dos currículos dos anos 60. Recentemente, uma nova classe de argumentos surgiu, fruto da pesquisa sobre construção do conhecimento pela criança. Vejamos, as ideias das crianças sobre o mundo que as rodeia são construídas durante os anos do ensino elementar. Ela começa a ter essa curiosidade lá no iniciozinho da vida escolar dela, independente do fato delas serem ensinadas formalmente ou não. Elas observam esses fatos a partir do que acontece no dia a dia. Mesmo que uma pessoa não pare para explicar esse fenômeno, ela por si só começa a observar. Então, é de um jeito que não é formal, mas que vai servir para esse conhecimento formal, que é o ensinado na escola. Não ensinar ciências nessa idade significa ignorar esse processo de curiosidade, processo de observação que ela está seguindo, abandonando a criança a seus próprios pensamentos, às suas próprias conclusões, sem saber se isso realmente é real ou não, se isso pode acontecer ou não, se as observações que ela está fazendo naquele momento são palpáveis, privando-a de um contato mais sistematizado com a realidade e de poder trocar ponto de vista com outras pessoas, de conversar sobre aquilo que está sendo observado, de analisar num grupo maior, para ver se as conclusões são parecidas, o que pode mudar nessas conclusões. O desenvolvimento dos conceitos e do conhecimento não é independente do desenvolvimento das habilidades intelectuais. O desenvolvimento dos conceitos e do conhecimento não é independente do desenvolvimento das habilidades intelectuais. É impossível atingir algo com enfoque científico se não proporcionarmos melhores oportunidades à criança de obter e processar a informação. Qual seria a melhor metodologia, a melhor forma? Prática. Colocar em prática. As atitudes das crianças perante a ciência formam-se antes das correspondentes a outros domínios. Se a experiência sistemática da atividade científica na escola, as crianças desenvolverão posturas ditadas por outras esferas sociais não comprometidas nem com a ciência, nem com a criança, como os meios de comunicação de massa, por exemplo. Essas influências terão repercussões para toda a vida da criança. Se eu não trago a informação de um jeito correto, ela vai aprender, talvez, da forma incorreta. Olha o doutor Google, né? Tudo está no Google.
tudo que a gente precisa de informação, sentir uma dor, pesquisar qualquer coisa. Para que eu chegue a essas informações sobre a questão da dor, né? A dor pode ser só uma dorzinha de unha, pode ser uma coisa mais séria, mas o doutor Google vai responder de uma maneira que já está lá na grande massa. Enquanto você procura um médico específico, ele vai te explicar da forma científica, para te acalmar, para te dizer como é que realmente as coisas acontecem. A gente não pode ignorar a curiosidade da criança e deixar que ela faça as coisas por si só, principalmente em relação à questão científica. A curiosidade pelo fogo, a curiosidade pelos líquidos coloridos, a curiosidade pelas formas diferenciadas. Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Deixa eu ver aqui quanto tempo falta. Ó, a gente está quase chegando no finalzinho desse primeiro módulo aqui, dessa aula de hoje, para a gente retornar com a segunda aula e fazer a conclusão, certo? Daqui a pouquinho a gente retorna. Aguardem para a gente concluir essa primeira aula de hoje.